Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Identidade, esse espaço aqui preparado com tanto carinho para você ouvir histórias que transformam e inspiram. No programa de hoje, vamos conhecer uma mulher que acredita que o autoconhecimento é uma chave poderosa nas mãos de Deus. Ela já impactou milhões de pessoas com seus conteúdos sobre os 4 temperamentos e tem ajudado muita gente a descobrir qual é o seu propósito. Nossa convidada é a Roberta Fazio. Ela é missionária, escritora, especialista em temperamentos e uma voz que tem feito a diferença na vida de muita gente. Depois do intervalo rápido, a gente recebe aqui a Roberta e ela vai contar pra gente mais detalhes da sua história. São só 30 segundos e o Identidade volta já. A nossa conversa de hoje é com a Roberta Fazio. Ela tem uma forma muito única de unir a Bíblia e o autoconhecimento, mostrando que conhecer a si mesmo também é uma forma de se aproximar de Deus. Mais do que perfis de personalidade, a Roberta acredita que cada pessoa carrega um temperamento único dado por Deus. E que quando nos conhecemos e nos entregamos à formação de Deus, à transformação de Deus, a nossa vida pode ganhar um novo sentido, nos ajudando a fortalecer relacionamentos e a descobrir o nosso propósito. Através do seu conteúdo nas redes sociais, ela fala sobre fé, missão, família e descobertas. Olá, Roberta, que prazer ter você aqui no Identidade, seja muito bem-vinda. Oi, Gabi, prazer é meu, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Roberta, quando você olha para a sua infância no Brasil ainda, quais memórias mais marcaram ali a sua caminhada de fé e de propósito? Conta pra gente. Olha, Gabi, eu me converti com 10 anos e quando eu penso em memórias da infância que marcaram a minha fé, eu com certeza lembro da conversão do meu pai, que ele foi o primeiro da nossa família a se converter. E com essa conversão eu vi muita mudança acontecendo na minha casa, sabe? No casamento dos meus pais, porque a criança, ela percebe, né? Ela percebe tudo o que acontece, se os pais estão bem, se não estão, se estão brigando, toda aquela dinâmica familiar. Então eu lembro que com 10 anos, eh, eu fui à igreja, né, meu pai falou: "Olha, hoje eu vou aceitar Jesus", e levou a família toda. E a partir dali eu vi muitas mudanças acontecendo, aquilo me impactou, assim, de uma forma extraordinária. Foi quando eu falei assim: "Eu também quero essa igreja, né, também quero esse Jesus, porque olha o que ele fez na vida do meu pai". Então, acho que essa é a memória mais marcante mesmo. E há 12 anos você se mudou para os Estados Unidos como missionária. Como é que foi esse processo aí de deixar tudo para trás, Roberta, e começar uma nova vida em outro país? Sim, Gabi, eu conheci o meu esposo, ele já era missionário, né, pela Jocum. Jocum significa Jovens com a Missão. É uma organização sem fins lucrativos, né, que treina jovens para pregar o evangelho pelo mundo. E na época, eu era formada em arquitetura, trabalhava, né, ele também, mas ele já tinha tido essa experiência missionária. E aí Deus começou a nos incomodar, né, falar com a gente sobre a gente viver esse chamado que vem desde a minha adolescência, mas que estava ali guardadinho. E a gente decidiu, então, realmente, fazem 12 anos que a gente vive nos Estados Unidos, inicialmente como obreiros pela Jocum, e há 2 anos meu esposo ele é pastor em uma igreja americana, aqui em Tampa, e tem sido um desafio, é desafiador você viver em outra cultura, né? Ainda mais numa cultura como essa, onde as pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm aquilo que mais importa. Então é um desafio grande. E o processo de adaptação, como é que foi, Roberta? Olha, para mim foi difícil, vou te falar bem a verdade, sabe? Foi muito difícil por causa da língua, eu não falava, eu não sabia nada de inglês. Eu sou nordestina, né? Eu nasci em Alagoas e eu sou muito nordestina. E assim, eu nunca nem tive vontade de vir para cá, para te falar a verdade. Então, eu nem me interessei muito em estudar inglês, sabe? Eu era muito assim, muito brasileirona mesmo. E aí, então isso foi um desafio para mim. A cultura também, né? Eu sou nordestina, a gente é mais quente, a gente é mais do povo, gosta mais de gente.
O americano já tem essa cultura mais fria, mais distante. Então, foi difícil, não foi fácil. Demorou um bom tempo para eu me sentir mesmo assim em casa, sabe? Mas é isso. Mas hoje eu sinto que é, eu me sinto em casa aqui, mas também me sinto em casa no Brasil. Então acho que vai ser para sempre assim essa me sentir dividida, sabe? Uhum. É o que todo imigrante fala, na verdade. Não é um sentimento só meu, não. E Roberta, você tem uma área de formação, mas hoje você trabalha com outra, né? Você fala sobre os 4 Sim, temperamentos nas suas redes sociais, e eu quero saber quais são esses temperamentos e como eles influenciam a nossa vida. E também como é que foi essa virada aí, né, de uma área para outra. sim. Sim. Então, Gabi, como eu te falei, né, são 12 anos envolvidos na Jocum. A Jocum, você conhece a Jocum, Gabi? Não. Não. Na Jocum, toda vez que a gente tinha conferência para os obreiros, sempre vinham pessoas para ensinar sobre autoconhecimento, para falar sobre temperamentos ou sobre personalidade, alguma área, né, ligada ao autoconhecimento. E aquilo sempre me interessou muito, porque assim, ó, no meu coração, o meu chamado, assim, aquilo que eu amo gente, eu amo aconselhar, eu amo esse um a um, sabe, sentar e conversar. Então eu percebi que essas ferramentas de autoconhecimento me ajudavam muito a compreender melhor a pessoa, a ouvir mais. Nessa época eu ainda não tinha filho, então, assim, eu ainda não tinha essa dinâmica para entender mais esses relacionamentos dentro da minha casa, mas eu percebi que essas ferramentas de autoconhecimento me ajudavam muito a compreender melhor as mulheres, né? Que eu aconselhava, que eu conversava. Então, com o tempo, a coisa foi naturalmente, não é porque eu vim como arquiteta, mas eu vim ser missionária aqui. Até comecei fazendo projetos para a África, fazendo projetos assim para a igreja local, né, como arquiteta. Mas Deus foi sabe, me levando para um outro lugar de aconselhamento, de ouvir mulheres. E essas ferramentas de autoconhecimento somaram muito. Então, foi quando pouco a pouco, né, com meu Instagram, eu abri meu Instagram quando eu cheguei aqui como missionária. E eu sempre compartilhei meus devocionais, a minha vida com Deus. E aí fui pouco a pouco falando mais sobre autoconhecimento, né, sobre os temperamentos. Foi quando também decidi, né, começar a estudar psicanálise para me aperfeiçoar mais no assunto. E aí foi, sabe? A coisa foi acontecendo de um jeito muito natural até que eu deixei de ser conhecida como a Roberta Arquiteta e hoje eu sou a menina dos temperamentos. Então vamos falar para o pessoal de casa quais são esses temperamentos aí, resumidamente um pouquinho de cada um, assim, as características. Sim, Gabi, são 4 temperamentos, tá? Eu trabalho com a teoria que é a mais antiga de Hipócrates. Hipócrates, né, é considerado o pai da medicina. Ele criou essa teoria que tem muito ligado com o biológico do corpo, com os humores. Então, são 4 temperamentos. É o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, o melancólico e o fleumático. E aí, desses 4, 2 são extrovertidos e 2 são introvertidos. Por aí já dá para você meio que falar assim, então se eu sou extrovertida, ou eu sou sanguínea, ou eu sou colérica. Se eu sou introvertida, ou eu sou fleumática, ou eu sou melancólica. Então, são esses 4. Muita gente acha, Roberta, que temperamento é desculpa aí para alguns defeitos, né? Como é que você mostra que, na Sim. verdade, é uma ferramenta para transformação? É que, na verdade, Gabi, tudo a gente pode usar como desculpa, né? E realmente existem algumas pessoas que falam assim, tá, vamos dar um exemplo, tá? O temperamento colérico, né, que é um temperamento forte, é um temperamento que às vezes tem uma fala mais dura, é uma pessoa que às vezes é tida como, que pessoa grossa, fala meio duro demais. Então, às vezes, essa pessoa pode, por exemplo, é meu temperamento, é isso, né? Me aguenta do jeito que eu sou, nasci assim. Mas a verdade é que o conhecimento, ele deve nos trazer uma liberdade, né? Eu falo, o meu lema é o seguinte, Gabi, eu me conheço, tá? Então eu me conheço, eu descubro o meu temperamento, eu descubro quem eu sou, eu descubro como Deus me criou, qual que é aquela minha essência, né? Como que eu sou? E aí, depois disso, o segundo passo é eu me aceito. E essa aceitação, Gabi, é uma aceitação não dessa forma, né?
como o mundo ensina que, eu sou assim, então deixa assim, né? Não. Eu me aceito, mas eu aceito o que eu tenho de bom, reconheço qualidades, e isso muitas alunas minhas falam assim: nossa, Roberta, eu descobri qualidades em mim que eu mesmo não enxergava. Mas eu também reconheço limitações, eu também reconheço que eu tenho questões a melhorar. Então, é uma aceitação, eu falo que a aceitação aceita uma ação. É uma aceitação para que eu caminhe para o terceiro passo do meu lema, que é transformação. Então, eu aceito a realidade de quem eu sou. Então tá, essa sou eu mesmo, né? Então, será que eu estou falando de uma forma muito rude, né? Será que eu estou procrastinando demais? Isso está no meu temperamento, agora faz sentido eu agir dessa forma. Mas já que eu sei, eu posso trabalhar para transformar isso. Muito Então é legal. basicamente assim. E é curioso, né, Roberta, que essa questão do autoconhecimento ajuda a gente em todos os sentidos, né? No ambiente de trabalho, Sim, em casa, com os colegas, enfim. É extremamente importante para a vida. sim, é muito importante. Gabi, depois que eu me tornei mãe, né, eu tenho 2 filhos, e aí da minha casa eu falo que eu tenho a melhor escola, porque cada um na minha casa tem um temperamento. Então aqui dentro eu tenho uns 4 temperamentos. E é impressionante. Eu falo que você consegue ter relacionamentos mais personalizados. Como mãe, eu consigo ver que a minha filha, ela é desse jeitinho por causa do temperamento dela, e o meu filho é de outra forma, então eu não vou comparar. Uhum, Eu falo que ser uma mãe justa, por exemplo, não é ser a mesma mãe igual para os dois. Não, é ser uma mãe para cada um. A mãe que a minha filha colérica precisa e a mãe que o meu filho sanguíneo precisa. E isso vai com todo relacionamento. Eu tenho uma cliente, Gabi, aqui, que ela tem uma empresa de limpeza. E ela, para você ter uma ideia, ela usou toda essa minha teoria dos temperamentos para aplicar na empresa dela. E ela tem várias, dezenas de equipes de limpeza. uhum. E ela já monta essas equipes de acordo com os temperamentos, para facilitar os relacionamentos. Porque a base de tudo é relacionamento, Gabi. As igrejas, quando uma igreja tem algum problema, quando o ministério termina, onde começou o problema? No relacionamento. Uhum. Então, você compreender o outro e pensar assim, poxa, isso não é pessoal. Essa pessoa, ela falou dessa forma porque é o temperamento dela, então eu vou ter mais graça com essa pessoa. Verdade. Assim como eu, conhecendo meu temperamento, vou saber assim, peraí, eu tenho que segurar mais, ou eu tenho que agir dessa forma, É verdade, faz sabe? toda a diferença, né, Roberta? A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para chamar o intervalo, mas na sequência a gente já continua esse bate-papo sobre o temperamento. A gente volta já. Identidade de volta, hoje conversando com a Roberta Fázio, ela que usa suas redes sociais para falar sobre como a fé e o autoconhecimento juntos podem ser uma forma aí de aproximar mais de Deus. E se você quer se desenvolver aí, ter um relacionamento mais íntimo com Deus, eu quero te apresentar o novo estudo Código da Fé. Esse daqui, olha só. Você vai entender melhor alguns pilares bíblicos. Esse estudo é feito pelo WhatsApp com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Cada lição desse estudo se adapta aos seus interesses, ou seja, ele é personalizado para você. Então é só enviar a frase Código da Fé para o WhatsApp 12 98200 0062. Lembrando que ele é gratuito e feito pelo WhatsApp. Então você vai mandar mensagem, a própria Esperança já vai te responder com a continuidade aí desse estudo, tá bom? Agora voltando aqui ao nosso bate-papo com a Roberta. Roberto, o seu livro Você, o seu temperamento e um propósito foi lançado na Bienal do Livro de 2024. O que mais te emocionou nesse processo aí como autora? Sim, olha, foi muito legal, tá? E na Bienal, vou mostrar aqui para vocês o livro. E na Bienal de 2025, ele foi o livro mais vendido pela editora Ágape, que é a editora que eu fiz esse livro. Olha, foi muito bom porque Deus já tinha falado comigo que um dia eu escreveria livros, eu só não saberia quando, né, isso iria acontecer. Então foi um presente de Deus. E aqui nesse livro eu conto, né, um pouco do meu testemunho como missionária aqui nos Estados Unidos, conto algumas histórias
e como que essas histórias me levaram e se entrelaçam, né, com os 4 temperamentos. E aí sim, ensino sobre os 4 temperamentos das crianças no casamento. No final também tem um QR Code aqui para fazer o teste de temperamentos. E as pessoas que leem esse livro, né, as mulheres, elas diariamente compartilham no Instagram e falam assim, tanto que esse livro emocionou, surpreendeu, porque você olha e pensa, é um livro só sobre os temperamentos. Não, ele é um livro muito profundo. Ele é lindo e ele é transformador mesmo. Porque eu falo que assim, ó, como eu vim como missionária, eu vim em busca de uma vida assim cheia de um propósito maior, sabe? Então, esse livro conta isso. E esse autoconhecimento me ajudou muito nessa descoberta, em como viver esse propósito. Como eu posso fluir naquilo que o Senhor me chamou para fazer, sabe? Como que eu, sendo do jeito que eu sou, porque começou comigo, tá, Gabi? Eu tinha uma questão de autoestima, de achar que ninguém ia me ouvir. O que eu estou fazendo na internet? Eu sou tão sem graça, eu nem sei falar, né, de um jeito atraente. Eu tinha uma visão de mim mesma, né, uma autoestima muito errada. E aí, quando eu me conheci através do temperamento, eu falei assim: uau, então esse meu jeito de ser é do meu temperamento, e foi Deus que me criou assim. Então, se Ele me chamou e Ele me criou assim, é porque Ele quer me usar do jeito que eu sou. Isso é muito impactante, porque muitas mulheres se sentem da mesma forma. Uhum. Então, esse livro é lindo. E agora a internet te deu voz para você alcançar milhares de pessoas, né? Como é que você lida, Roberta, com essa responsabilidade de influenciar tanta gente todos os dias? Você conseguiu me ouvir, não? Travou, Travou. né? A internet hoje te dá voz para você alcançar muitas pessoas. Como é que você lida com essa responsabilidade de influenciar tanta gente todos os dias? É uma responsabilidade mesmo, sabe, Gabi? Eu lido assim, eu trato cada pessoa como uma pessoa, dou valor para cada uma. Então, assim, eu acho que eu lido de um jeito bem tranquilo, nunca tive muito problema, sabe? Porque eu acho que o que eu falo é a verdade, né? Eu falo sobre Deus, eu falo sobre a verdade de Deus. Eu deixo muito claro, eu sou muito posicionada. Eu falo assim: olha, o meu conteúdo é um conteúdo para mulheres cristãs, é autoconhecimento para mulher cristã, porque eu não acredito que possamos viver uma transformação sem o Espírito Santo, sem Deus. Então eu acho que eu filtro muito já o meu público, né? Então acho que esse relacionamento acaba que é muito tranquilo. É um desafio, é uma responsabilidade, mas eu sou grata a Deus por essa oportunidade. E como você mesmo passou pela sua transformação, né, consegue ter bastante credibilidade, porque as pessoas veem a sua história, o que aconteceu com você, com a sua família, e aí traz para si. Agora, Sim, recentemente, Roberta, você também lançou um novo livro em parceria com outras autoras, né, o livro Escritas por sim. Deus. Como é que foi aí reunir tantas histórias inspiradoras? Sim, Gabi. E aí, já falando, né, do temperamento também, eu sou uma mulher mais introvertida, então eu falo, Deus, parece que eu queria aproveitar mais essa plataforma, né? São tantas mulheres, mais de 500 mil de mulheres que me seguem, e eu queria muito poder contribuir mais. E foi quando eu tive essa ideia, eu falei assim, nossa, eu preciso alavancar outras mulheres, né? Eu preciso usar essa plataforma para dar voz para outras mulheres. Foi quando surgiu essa ideia desse livro, que é o livro Escritas por Deus, Histórias de Mulheres que Transformam. Basicamente é um livro de testemunhos. É um livro de testemunhos assim muito profundos. São mulheres que eu conheço, todas elas, né? Eu escolhi cada um a dedo com histórias muito profundas e assim, esse livro está muito transformador. E como é que tem sido aí o feedback, né? Não sei se ele já foi lançado recentemente, mas se você já teve algum retorno de gente que foi impactada pelas histórias que estão nele. Sim, sim. Nossa, porque a gente acabou de lançar, né, o livro, mas são muitas histórias já, muitos testemunhos, porque pensa, são 13 histórias, então tem muita história que as outras mulheres vão, né, se sentir que pertencem, né, que parecem com a minha história. Nossa, isso fala muito comigo.
tem história de mulheres que compram um livro e elas marcam qual capítulo elas querem presentear outras mulheres. Então elas falam assim, nossa, essa história é a cara da minha amiga tal. Aí ela marca e dá o livro de presente. Então, tem muita história legal. É um livro, é incrível, é de chorar e de sorrir. Uhum. Agora, você tinha comentado da maternidade, né, que tem 2 filhos de temperamentos diferentes e acaba tendo ali os 4 temperamentos dentro da sua casa. A maternidade Sim. geralmente costuma transformar muito a gente, mulher. Tem como mudar o temperamento também? Ou uma vez que você nasceu com esse temperamento, você vai ter ele para sempre, independentemente se você é mãe ou não? Sim, o temperamento ele não muda, tá? O que eu falo é que a gente amadurece. O temperamento, a gente nasce com ele. Por isso que a gente fala assim, nossa, mas esse bebezinho, olha só o jeito dessa criança, mesmo pai, mesma mãe. Desculpa, Gabi, uma aguinha aqui. Mesmo pai, mesma mãe, são crianças tão diferentes, né? O temperamento não muda, mas a gente, com o conhecimento, por isso que essa ferramenta é tão importante, a gente consegue amadurecer o temperamento, a gente consegue amadurecer a nossa personalidade a ponto de disfarçar, sabe? Então, você também pode direcionar, porque, por exemplo, vamos falar de um jeito bem prático. Uma criança sanguínea é uma criança muito falante, tagarelinha, espertinha, muito falante. Muitas pessoas sanguíneas, muitas mulheres sanguíneas, por exemplo, adultas, falam assim: a vida inteira me falaram para calar a boca. Ah, para de falar, tu fala demais. E aí, Roberta, eu me tornei uma mulher tímida. Mas assim, eu sou falante de natureza. Então, se uma mãe já sabe, essa menina, essa pessoa tem um temperamento sanguíneo, por isso que ela é falante, essa mãe vai ter mais paciência, sabe, Gabi? Ela vai falar assim: é o temperamento dela, eu não posso podar, ela é falante, Deus criou ela dessa forma, então como que eu posso redirecionar Você falou uma coisa essa muito fala? E importante não. aí, que a gente não pode podar, né? A gente precisa respeitar o ser humano como ele é e saber lidar, como você comentou. Agora, Roberto, olhando para a sua trajetória, né, até aqui, qual foi o momento em que você sentiu Deus confirmando claramente o propósito que Ele tinha para você? Olha, eu acho que desde o início, Gabi, desde quando eu vim para cá, eu já sabia que eu falo assim, o propósito, né? Ele é algo universal. O que Deus, Jesus nos chama para pregar o evangelho a toda criatura, né? Para servir. Então eu creio que isso é um chamado para todo mundo. Agora, o como? Como eu vou fazer isso? Qual o meu público, né, ali específico? Então eu creio que o meu chamado é para mulheres cristãs, para que eu possa discipular elas, trazer uma palavra de sabedoria para os seus relacionamentos. E eu sempre fui essa pessoa, eu sempre soube desse propósito, né, desse chamado, mas eu confesso que quando eu me vi, né, quando eu vi que realmente muitas mulheres, através das redes sociais, estavam chegando a mim, pedindo ajuda, isso foi se confirmando, sabe? E eu acho que foi nessa época, assim, que deu, eu falei, uau, é isso mesmo, sabe? Aquilo que eu sempre senti que era onde Deus queria me usar. É isso, é isso. E é lindo viver isso, eu amo. Eu sou muito feliz de poder viver esse chamado, sabe? E eu imagino que deva ser muito satisfatório mesmo você conseguir ajudar muitas mulheres que tinham dificuldade em seus relacionamentos e a partir ali do autoconhecimento, de saber qual é o seu temperamento, o temperamento dos filhos, do colega de trabalho, da colega de igreja, enfim, conseguiram aí essa transformação que só Deus pode dar. Então, quero te agradecer, Roberta, pela participação, que Deus continue te usando, te abençoando e ajudando tantas mulheres. Amém, Gabi. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança, tá bom? Que Deus abençoe você, os seus relacionamentos e que você continue vivendo a sua vida assim, cheia de propósito. Amém, amém. Eu fiquei aqui pensando qual que será que é o meu, qual que será que é da minha filha, do meu marido. Isso é Então, muito gostoso. Vou estudar um pouquinho mais sobre isso, inclusive através das suas redes sociais. Então, te agradeço mais uma vez. muito obrigada. E a você de casa, se você ficou curioso aí, faça esse teste, analise seus comportamentos, tente saber qual que é o seu temperamento para facilitar aí a sua vida. Deus é capaz de te ajudar com isso. Então, quero desafiar você nessa nova caminhada aí, tá bom? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Identidade. Tchau, tchau.